Turma do sétimo ano, a gente está aqui para corrigir a atividade do dia 30 do 3, né, que foi uma atividade que eu passei no livro de vocês, onde a gente estava trabalhando com o conteúdo de subtração com números inteiros. Números inteiros são os números naturais, tanto positivo quanto negativo. Então, a letra A aqui, a gente tem, na questão 3 da página 93, a gente tem o seguinte, na letra A, menos 17 com mais 17 com menos mais 9, né? A gente tem que fazer, sempre que a gente tiver parênteses, a gente precisa eliminar esses parênteses, tá? E aí, se eu tenho um parênteses, do lado de fora desse parênteses não tem um sinal negativo, quer dizer que eu tenho um sinal positivo. Embora ele não apareça, mas me diz que eu tenho um sinal negativo, aliás, positivo. Quando não tem nada é positivo. Então, para me eliminar um parênteses, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o jogo da regra de sinais, né? Que eu tenho na multiplicação e na divisão. No caso aqui é só para eliminar os parênteses. Eu vou fazer, ó, mais com mais, sempre vai dar mais. Então, eu vou ter o valor 17, valor mais 17. Aqui, ó, menos com mais vai dar menos. Sinais diferentes, subtrai, né? Do jeitinho que tá mandando. Mais 17, né? Menos 9. Vai dar igual mais 17 menos 9. De 17 eu subtrair 9, eu vou ter o valor número 8. Tá? Então vai ser igual a 8. Menos 15 menos o menos 17. Pronto, agora nessa questão aqui confundiu, né? Vocês imaginaram o seguinte, que como é que eu vou tirar de 15, subtrair de menos 15, ainda vou subtrair menos 7. Como é que eu vou fazer isso? É só você pensar na questão de prejuízo, tá? Quando estiver trabalhando com números negativos, números positivos, que não tem multiplicação nem divisão, né? Então, é só você pensar na questão de lucro, né? E na questão de prejuízo e ver quanto que vai ter de saldo. Então, se eu tiver um sinal negativo, eu tive prejuízo. Se eu tiver sinal positivo, eu tive lucro. Então, um prejuízo de R$15 menos um prejuízo de R$7, digamos assim. Meu prejuízo era de R$15 e aí eu tirei esse prejuízo. Desse prejuízo de R$15 eu tirei 7. Quanto que foi o meu prejuízo? Nesse caso, o meu prejuízo foi apenas de R$8. Se for um prejuízo, é um sinal negativo. Menos 8. Eu vou colocar aqui. Como assim, professor, menos 8? Então, eu tenho um prejuízo de R$15. Desse prejuízo, eu deixo de ter um prejuízo de R$7. Se eu deixei de ter um prejuízo de R$7, é porque eu tive o quê? Um lucro de R$7, né? E aí, o prejuízo ficou apenas de R$8. Então, vamos lá. Na questão de eliminar o parênteses para ver se vai dar realmente menos 8. Então, ó, aqui, ó, mais com menos vai dar o quê? Menos 15. Aqui, ó, menos com menos vai dar menos, não, vai dar mais. Então, vai dar mais 7. Tá entendendo? Aí, ó, menos 15 com mais 7 vai dar o valor igual, né, ao que a gente tinha encontrado aqui. O valor menos 8, né? Então, vai dar igual a menos 8. Vamos para a questão letra C. Eu tenho um prejuízo de R$23 menos o prejuízo de R$4. Se é menos um prejuízo, então eu vou descontar esse valor daqui, né? Então, eu vou tirar esse valor 4 desse 23. Vai ficar um valor de quê? De menos 19, né? 23 menos 4 vai dar menos 19. Por que menos 19? Porque ainda fiquei no prejuízo, né? Meu saldo ainda está de prejuízo. Eliminando aqui os parênteses, ó, mais, né? Não tem nada, então é mais. Mais com menos, menos 23. Menos com menos, não é menos, vai dar mais. Sinais iguais, vai dar positivo. Mais 4. Então, é só você imaginar o seguinte, um prejuízo de R$23 com um lucro de R$4, né? O saldo vai ser
R$19, né, de prejuízo apenas. Né, era um prejuízo de R$23, aí houve um saldo de R$4, né, fazendo com que o prejuízo fique apenas de R$19. Vamos para a letra D. Só para vocês, eu acredito que vocês já entenderam a lógica, né, de quando você pensa pela questão de saldo, de prejuízo, de lucro, né, aí você vai ver qual que é o saldo. E aí você pode fazer também eliminando os parênteses, né, que é o ideal. Tem parênteses, aí eu vou eliminando pela regra de sinais. Então, aqui, ó, eliminando os parênteses para ficar mais fácil. Mais com menos vai dar menos 42. Aqui, menos com menos, mais 7. Aqui, ó, menos com menos, mais 8. Eliminei os parênteses, fazendo a regra de sinais. Quanto que vai dar isso aqui? Então, menos 42 quer dizer o quê? Que eu tive um prejuízo. Um prejuízo de R$42, aí mais 7 quer dizer que eu tive um lucro, e mais 8 quer dizer que eu tive mais outro lucro. Então, quando eu tiver um prejuízo de R$42 e logo após um lucro de R$7, qual que vai ser o meu saldo, né? Quanto que vai ser o meu saldo? Então é só eu fazer, ó, um 42, aí eu subtraio o 7, vai ficar 35. Mais um lucro de R$8. Então, meu prejuízo não estava mais de 42, ficou de 35. R$35 de um prejuízo mais um lucro de R$8, né, eu vou fazer o quê? A diferença novamente. Vai ficar o quê? 27, né, R$27. Ficou de lucro ou ficou de prejuízo? De prejuízo, né? Então vai ficar menos R$27, porque eu obtive aqui lucro, mas ainda não foi o suficiente, né, para mim cobrir o prejuízo que eu tive de R$42. Aqui novamente, aqui, ó, mais com mais, sinais iguais dá positivo, então vai dar mais 5. Pode colocar só o 5. Aqui, ó, vou para o próximo parênteses, né? Eliminar ele, ó, menos com menos vai dar mais, né? Mais 21. Agora, menos com mais, sinais diferentes, menos 9. Quanto que vai ficar isso aqui? 5 mais 21, né? Um lucro de R$5 mais um lucro de R$21 vai dar um lucro de R$26. 26 menos mais um, aí eu vou obter um prejuízo de R$9, né? Eu tenho R$26 e um prejuízo de 9, né? Então, no caso, o meu valor vai ficar de R$17 de lucro apenas, né? Porque eu acabei tendo um prejuízo de R$9. Então, ficou 27. Se foi aqui ficou lucro ainda, então o valor é positivo, mais 27. Aqui, ó, mais com menos, né? Vai ficar menos 71 menos 0. De 71 eu tirar 0, eu continuo com o 71. Né? Então, o valor aqui vai ser 71. Vamos para a questão número 4. A questão número 4 pode ser feita também do mesmo jeito. Né? Aqui, ó, posso eliminar os parênteses, né? Então, mais com menos vai ficar menos 14. Menos com menos vai ficar mais 12. Que aí vai ser igual ao valor que tem dentro desse quadrado. A gente precisa encontrar os valores que estão dentro dos quadrados. Então, quanto que vai dar? Então, se eu tenho 14 mais um prejuízo de R$14, né, e um lucro de R$12, logo meu saldo vai ser apenas um prejuízo de R$2. Então, meu prejuízo aqui vai ser o quê? De menos 2. Então, aonde tiver no lugar desse quadrado aqui, eu vou colocar como resposta o menos 2. Aqui na letra B.
Então, a gente tem aqui, ó, um saldo de R$ 9, que a gente não sabe, e foi, talvez pode ter sido aqui, a gente imagina que foi um prejuízo, né, porque tem um sinal de menos, um prejuízo aqui de algum valor que arrecadou, que chegou num total de saldo de -7, Então, qual que foi esse prejuízo? É só você imaginar também na movimentação de uma conta bancária. Digamos que seu saldo lá na conta bancária seja de R$ 9. E aí você fez um saque, né, de um valor a mais do que R$ 9, que precisou ficar num prejuízo. Porque se eu tivesse sacado só R$ 9, o valor seria o quê? Zero, né, o meu saldo. Então eu saquei mais de R$ 9. Então, aqui a gente pode fazer de uma forma bem lógica, já dá para saber que seria aqui 16, né? Porque se eu tenho um lucro de R$ 9 e um prejuízo de R$ 16, né, o meu saldo vai ser R$ 7. Se eu tenho na minha conta bancária R$ 9 e eu sacar R$ 16, eu vou ficar devendo ao banco R$ 7. Né? Só pensar nessa lógica. Ok? Aqui na letra C. A letra C eu tenho um prejuízo aqui, ó, de R$ 19 e menos um determinado valor que eu fiquei com um prejuízo apenas de R$ 17. Acabei ficando com um prejuízo menor do que o inicial, né? E no início foi R$ 19, acabei ficando com um prejuízo menor. Então, se o meu prejuízo foi menor é porque aqui eu tive um lucro, né? No caso aqui, eu preciso colocar o quê? 19, aliás, menos 19, menos um prejuízo de quanto? De R$ 2. Então, menos 2 é igual a menos 17. Presta atenção no seguinte, ó. Se eu tenho um prejuízo de R$ 19 e deixo de ter um prejuízo de R$ 2, acaba que meu saldo sendo R$ 17. Tá? Se eu fosse fazer a eliminação dos parentes, chegaria também ao valor 17, ó, mais com menos, né? Sinais diferentes, negativo, menos 19, aqui, ó, menos com menos seria mais 2, né? Que eu acabei tendo um lucro para poder chegar igual, né? Realmente ao menos 17, ó. Um prejuízo de R$ 19 com um lucro de R$ 2, o prejuízo será apenas de R$ 17. Ok? Então, o valor que deveria colocar seria o menos 2. Aqui na letra D. Letra D eu tenho aqui um quadrado que subtraído de menos 21 vai dar mais 12. Então, eu posso eliminar já esse parênteses aqui do menos 21, já que esse quadrado não está entre parênteses, só tem esse valor aqui, então eu posso eliminar já o parênteses. Então, o quadrado, né? Vou desenhar aqui o quadrado, menos, aliás, menos com menos vai dar mais, ó. Menos com menos, para poder eliminar o parênteses, mais. Sinais iguais, o resultado é positivo. 21 será igual a mais 12. Agora, observe o seguinte. Qual é o valor que eu coloco aqui para que eu chegue no resultado mais 12? Então, aqui se eu tenho aqui o que? Um lucro de R$ 21, para que eu tenha um valor aqui menor, eu tive aqui um prejuízo. Eu tive um prejuízo de quanto para que o meu saldo fosse apenas R$ 12? Né? Então, é isso que a gente precisa ver. E aí eu posso já, de uma forma bem lógica, já deduzir que o prejuízo aqui foi de R$ 9, né? Então, ó, menos 9. Menos 9 com mais 21 vai dar mais 12. Então, um lucro de R$ 21 e um prejuízo de R$ 9, o saldo vai ser de R$ 12. Então, aqui o valor seria menos 9. Muito bem, vamos lá para a questão de número 5 agora. A questão de número 5 diz o seguinte. O quadro abaixo apresenta a temperatura no interior de alguns eletrodomésticos.
quando em funcionamento. Aí temos aqui os eletrodomésticos, o forno a gás, o refrigerador, o freezer, né? E aqui tem uma temperatura deles no interior deles, né? O forno a gás vai de 180 a 300 graus, né? O refrigerador de 2 a 10 graus e o freezer, né? Para que fique bem mais frio, óbvio, 18 graus abaixo de zero, menos 18. Em que eletrodoméstico registra-se a maior temperatura, né? Então, a maior temperatura, obviamente, então vai ser o quê? O forno a gás, porque ele vai registrar de 180 até 300 graus Celsius no máximo, né? Então, é uma temperatura bem elevada. Então, você vai colocar o quê? Forno a gás. A letra B, a menor temperatura. No caso aqui, a menor temperatura vai ser o freezer, né? Porque o freezer é menos 18 graus. Então, você vai colocar na letra B, né, o freezer. Letra C, a maior variação de temperatura. A maior variação é a maior diferença, né? Aliás, a maior distância de uma temperatura, né, da temperatura mínima para a temperatura máxima. Então, a gente percebe que é o forno a gás, que ele varia muito, vai de 180, né, e pode ir até 300. Então, tem uma variação aí grande. Então, a maior variação de temperatura também é o forno a gás, aqui na letra C. Ok? Espero que tenha esclarecido as dúvidas quanto à questão de muitos alunos estavam sentindo dificuldade em resolver essa tarefa. Tá? Tenham boa correção, prestem atenção em cada detalhe da explicação que eu fiz para vocês. E caso persista alguma dúvida, dá uma pesquisada a mais, pesquisa questões para resolver na internet, tá? Porque sei que é um conteúdo bem difícil, porque vocês não trabalhavam com números negativos. Aí de repente agora está trabalhando com números negativos, né? Fica um pouco meio complicado para vocês, mas logo vocês se adaptam e vai dar tudo certo.